Vamos ler um trecho da palavra do Senhor? Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. O capítulo é o de número 14. Deus está aqui. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Você se importaria de ficar sob seus pés, em reverência à leitura do texto sagrado? Quem encontrou, diga amém. Se alguém não encontrou, peça socorro. Teve alguém que não encontrou, socorre a criatura aí do seu lado. Está escrito assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O versículo de número 14 agora. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Amém, igreja? Eu vou ler de novo esse último versículo. Porque se eu orar em língua estranha, em algumas traduções deve estar escrito: se eu orar em espírito, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu muito certo. Isso, aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Entendemos que dentro de alguns minutos e mais uma vez, a ADVEC em Brasília ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Queridos, o texto que eu li nessa noite é um daqueles textos que a gente precisaria assim, tipo umas 6 horas para meditar nele. Até porque pregar Paulo não é nada fácil. Paulo não era apenas um pregador, Paulo era um erudito. Paulo, entre aqueles escolhidos pelo Senhor para serem apóstolos, se destaca de todos eles pela sua cultura, pelo seu preparo intelectual. Paulo era doutor da lei. Muitos crentes, ao lerem esse texto sobre falar que ele era um doutor da lei, pensam que ele era uma espécie de sacerdote. Ele não era sacerdote, nem podia ser. Os sacerdotes vinham da tribo de Levi, e ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia está dizendo isso em ipsis literis. Ela está dizendo, ele era um doutor em leis, ou seja, ele era um advogado. Paulo, um advogado, num tempo
em que a nação de Israel, se não toda, mas mais de 90% dela, oprimidos pelos romanos, viviam debaixo de uma miséria, porque eram escravos no seu próprio território. 90% deles não sabia ler nem escrever. Falo isso porque Paulo se destaca, porque ele faz parte do povo judeu, mas ele tem algo a mais. Ele é um judeu, mas da aristocracia. Ele é um homem que vem de uma família que tem dotes, que tem posição. Mais tarde nós vamos ler a história de Paulo, ele dizendo assim: eu tinha cidadania dupla. Não era ele apenas judeu, era também um cidadão romano. E como é que um judeu, numa época em que os judeus são escravos do povo romano, tem ele cidadania romana? Só quem estuda vai descobrir que ele era de uma família rica, uma família importante, e acabou comprando para si o título de cidadão romano. Então Paulo se destaca. E eu faço questão de dizer essas coisas aqui para tentar abrir a mente e o coração dos homens e mulheres do século 21, principalmente daqui de Brasília. Que Brasília estão as pessoas com maior potencial aqui do nosso país, em questões de tudo na vida, de oportunidades, de trabalho, de estudo. Brasília é uma cidade diferenciada, você sabe do que eu estou falando. A renda per capita aqui é diferente de todos os lugares do nosso país. Porque quando falamos em Pentecoste, em avivamento, quando falamos em poder de Deus, em dons espirituais, aqueles que se julgam intelectuais, que se julgam mentalmente preparados e acima da média dos demais mortais, debocham da gente, acabam rindo de nós, acabam dizendo que isso é uma coisa louca. Alguns chegam a dizer que crentes pentecostais são esquizofrênicos. E depois que eu estudei bastante, eu cheguei à seguinte conclusão: eles não estão errados, não. Porque se existe 3 marcas em um esquizofrênico, são essas: todo esquizofrênico vê o que ninguém vê. Segunda, todo esquizofrênico escuta o que ninguém escuta. Terceiro, todo esquizofrênico sente o que ninguém sente. Sim ou não? Uma pessoa, estou ouvindo vozes, é louco, esquizofrênico, interna. Eu estou tendo visões, é louco, esquizofrênico, interna. Está um calor de rachar mamona lá fora, e o cidadão está usando uma roupa de pele. Gente, interna porque é louco, está sentindo o que ninguém está sentindo. Então, se a marca de um esquizofrênico é loucura, não existe ninguém mais louco do que um pentecostal. E só quem deu o grito deve ser pentecostal raiz. Apareceram mais alguns aí, vou falar de novo. Se você é pentecostal, por favor, habitue-se a ser chamado de louco, de maluco, de esquizofrênico. E não se sinta constrangido nem envergonhado, porque nós somos esses seres caminhantes de 2 mundos. Um dos nossos pés pisa aqui a terra, na esfera humana, na matéria. O outro caminha pelas regiões celestiais. Parte de nós entende tudo que acontece na horizontal, a outra parte só compreende as coisas que vêm da vertical. Parte de nós só enxerga coisas dessa vida, outras enxergam coisas que os outros não enxergam. E aí quando esses enxergam aquilo que nós não enxergamos, a reação deles é diferente da reação de quem não enxerga. E é por isso que aqueles que não têm esse tipo de cultura e entendimento sempre vão dizer: por que aquele está pulando? Por que aquele ali está fazendo aquela coreografia? Por que aquele ali está gritando? É simples, nunca você vai compreender se você também não entrar no mesmo nível desse povo. E para entrar nesse nível, não é estudar em universidades. Isso não te dá o direito de conhecer o mundo espiritual, porque o mundo espiritual só se revela a quem é espiritual também. E para você entrar nesse mundo espiritual, existem algumas regras. Como eu sou da velha guarda e estou ficando um velho chato, que só Jesus na causa. Você está rindo que não é você. Eu tento explicar, porque difícil não é pregar, difícil é colocar as pessoas em posição de cultuar. Eu tenho ensinado nesses últimos anos que entrar na igreja não é difícil. Difícil é você entrar no culto. 2 pessoas entenderam, eu vou falar de novo. Entrar na igreja qualquer um entra. Fizeram até uma piada no Brasil: por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Então entrar na igreja não é mérito para ninguém. Mas essa geração mais nova diz assim: pastor, fica feliz porque eu pelo menos estou aqui. Não fico feliz não, porque se você ficar aqui com esse guarda-chuva aberto, vai impedir com que essa chuva do Pentecoste caia sobre a sua vida. Se você ficar aqui me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu num dia de enchente,
Se vier para esse culto, onde a proposta é avivamento, culto pentecostal, e ficar com essa boca travada, com essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, se você ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, não vai acontecer nada na sua vida. Mas se você se soltar dessa terra e começar a desejar o sobrenatural, você corre um grave risco de entrar hoje por um caminho sem volta. Porque avivamento não é uma coisa louca de uma mente nervosa, de alguém que tem reações psicossomáticas porque as sinapses dos seus neurônios entraram em curto-circuito. Não! Avivamento é uma questão de sobrevivência. Eu vou falar de novo, avivamento é uma questão de sobrevivência. E só quem acredita nisso dá um grito daquele tamanho para empolgar o coração do velho pregador. Então entrar aqui, você já entrou. Agora eu queria que você saísse daqui e entrasse comigo nas regiões celestiais. Mas para entrar nas regiões celestiais, você tem que estar absorvido de desejo por ela. Ficar aqui mascando essa desgraça desse chiclete não vai te levar para lá. Porque o chiclete vai tirar a sua atenção. Isso é cognitivo, isso é ensino. Tenta mascar chiclete na presença de um juiz de direito. Tenta, vai lá no STF, vai marcar uma reunião com qualquer um dos semideuses que tem ali e tenta mascar chiclete perto deles. Você sai de lá com voz de prisão. Porque se para homens existe isso, imagina aqui dentro. Aqui não é entretenimento, aqui não é cinema, não é praça pública, não é praça de alimentação. Eu não venho à igreja em busca de autoajuda. Aqui não é uma palestra onde você vai receber uma palavrinha que você vai chorar copiosamente porque alguém vai dizer: não importa o que você fez no verão passado. Não, para isso tem 1 milhão de cursos de coaching na internet. Isso aqui é uma Assembleia de Deus. E esta, a ADVEC, é a igreja da palavra. E a igreja da palavra só vai receber a palavra se absorver a palavra. Então, quer receber poder, quer receber unção, engole o chiclete agora. Começa por isso. Não, pastor, deixa eu tirar. Não tira, você vai ser tentado a colar nessa cadeira. E essa cadeira foi comprada com dízimo e oferta de crente. E Deus tem ciúmes dos objetos da sua casa. Se você acha que eu estou sendo demais, é só você ler a Bíblia. Ou se você chegar no inferno, pergunte lá para um tal rei que fez uma festa e foi lá no santuário e pegou uma taça de ouro para beber cachaça nela. Você vai ver para ele o que aconteceu depois do segundo gole. Ele vai dizer assim: olha, eu olhei para a parede e apareceu uma mão. E a mão escreveu lá assim: Mené, Mené, Tekel, Urfacim. Pesado foste na balança e achado em falta. Passou de ti o teu reino. E naquela noite o rei perdeu tudo. É claro que o copo foi só a gotinha d'água que faltava, mas ele tocou num objeto sagrado. Então, ao entrar aqui dentro, aprenda, guarde os seus pés, porque esse lugar é uma terra santa. E em uma terra santa, você vai ver coisas sobrenaturais. Você pode até tentar se aproximar dela, mas ao tentar se aproximar, uma voz vai dizer: quer chegar aqui perto, eu deixo, mas tire as alparcas dos seus pés, porque este lugar é uma terra santa. Alguém acredita nessas coisas? Então agora não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus daquele tamanho. Pronto, agora eu tenho a sua atenção. Roberto, mude a música para mim. O apóstolo São Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios foi escrita 20 anos depois que a igreja de Corinto havia sido plantada. Paulo escreve essa carta como uma carta de memória. Diga comigo, memória. Por que memória, pastor? Porque numa de suas viagens ele encontrou um membro da igreja de Corinto. Ao questionar como estava a igreja, as notícias que ele ouviu deixaram ele apavorado. Entre elas, que havia pecados demais dentro da igreja e já não havia mais a mesma glória que houve desde o início. A igreja de Corinto foi a igreja mais poderosa em unção de Deus de toda a história. Mais poderosa do que a igreja de Jerusalém. Porque para a igreja de Corinto foi dado um apóstolo com revelações. Não que os demais não tivessem. Pedro conhecia cura divina e língua estranha e interpretação de línguas. Só isso. A Paulo Deus deu revelações que não havia dado a eles. É Paulo quem sistematiza os dons do Espírito Santo. E Paulo ensina exatamente para a igreja de Corinto. Ele não ensinou para a igreja de Tessalônica, nem para a igreja da Galácia, nem para a igreja de Jerusalém. Ele ensinou para a igreja de Corinto. E por quê? Você vai entender isso quando você ler a segunda carta, quando ele vai falar assim: olha, quando eu fui
ter convosco aí. Alguns de vocês falaram que, ou acharam que toda a forma como eu usei para convertê-los era por causa do meu conhecimento cultural, e não foi. Quando eu fui ter convosco, nada do que eu vos falei foi em sublimidade de sabedorias humanas, mas tudo que eu vos falei e ensinei foi em revelação e em demonstração de Espírito e poder de Deus. Alguém entendeu o que Paulo está dizendo? Paulo foi pregar para os gregos, não eram os judeus empobrecidos, não eram para os africanos, porque a África fazia divisa com Israel, faz até hoje. O primeiro país da África é o Egito, divide com Israel. Paulo foi pregar para os gregos, os homens mais sábios, as pessoas mais belas, as pessoas mais ricas e as pessoas mais místicas do seu tempo. Os gregos tinham essas 4 características, eram bonitos por natureza, o DNA dos gregos era diferente. Até hoje a gente anda pela rua, passa um homem bonito, a mulherada fica toda oriçada e diz: lá vai um Deus. Ah, tá vendo? Por que Deus grego? Porque os gregos tinham um DNA bonito. Se você entrar no Google e agora digitar deuses do panteão grego, você vai cair de costa. Os Zeus deles, o cidadão era mais forte que Arnold Schwarzenegger, mais bonito do que Leonardo DiCaprio, misturado com o pastor César. Viu? Agora a oferta vai aumentar. Então, os gregos tinham um DNA diferente. Os gregos eram inteligentes. Gente, há 3 mil anos atrás, esse povo já filosofava. Aliás, eles inventaram a tal da filosofia. Filos e sofia, sabedoria, entendimento. Amante da sabedoria, amante do entendimento. Isso é filosofia. Até hoje nossos filhos se arrebentam na faculdade. Já desse eu estava aqui no parlamento, minha filha mais velha mandou uma mensagem. Ela não conversa comigo assim, com coisa à toa. Quando ela escreve é problema. Já me deu aquele desarranjo. Eu sentei no canto e falei: Jesus, me dá graça. O que foi dessa vez? Quando eu abri, ela: pai, me ajuda a interpretar esse texto. Me senti um super-homem, né? Porque eu leio muito, gosto de interpretar texto. Comecei lendo o texto. Eu li a primeira frase, a segunda voltei. Li de novo, voltei. Na terceira vez eu desisti, rolei para baixo para ver quem tinha escrito. Estava lá, Platão. O infeliz do Platão viveu há 3 mil anos atrás. E os professores modernos querem que os nossos filhos tentem entender o que ele escreveu. A gente não consegue entender. Imagine a inteligência, a sagacidade, a capacidade. Isso que eu falei só de Platão. E se fala de Aristóteles? E se fala de Sócrates? E se fala de Hipócrates, o pai da medicina? Então os gregos eram diferenciados em tudo. Eram diferenciados aqui, eram diferenciados aqui, eram diferenciados aqui. E eram místicos, tinha um céu só deles, que ficava lá no Monte Olimpo. Era um povo que tinha tudo, aparentemente tudo. E é para esse povo que Paulo vai pregar. Pense num nanico que eu tenho que respeitar, num homem que era corajoso. Quer criar uma igreja grande? Era só ele pregar ali em Jerusalém mesmo, e mostrar a riqueza, e mostrar que Jesus o salvou, e ele teria uma igreja grande. Quer ganhar milhares de pessoas? Era só ele descer à África e pregar para os necessitados, e ele teria uma igreja milionária, gigantesca. Mas não, ele vai pregar para os gregos. Ele vai tentar tirar Zeus do seu panteão, vai tentar tirar Hades, vai tentar tirar Poseidon, Hermes, Teseu, vai tentar tirar Diana, Afrodite e Hera, vai tentar tirar todos os deuses do panteão deles e colocar um carpinteiro chamado Yeshua. E só para os desavisados, ele está aqui dentro nessa noite. Ele está aqui dentro porque ele é grande. Ele é tão grande que enquanto eu falo, ele caminha entre os castiçais. Mas a face dele está diante dos serafins que estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Brasília está ficando cheia da sua glória. É esse Paulo que vai plantar a igreja de Corinto. E quando ele vai plantar a igreja de Corinto, ele não planta com filosofia, ele planta com ações. Ele planta com o poder de Deus. Ele demonstra para eles que Deus era real. Através do quê? Curas, sinais, maravilhas. E a igreja de Corinto se torna a igreja mais avivada de toda a história. Meu sonho era pastorear uma igreja igual a de Corinto. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Consegue imaginar você congregar numa igreja onde todo mundo é cheio do Espírito Santo? Uns 4 entenderam, eu vou tentar melhorar. Nós não estamos mais em Brasília agora, estamos em Corinto. Se ajeite na poltrona, cuidado. Olha de canto de olho para a esquerda. Obedece, olha.
Eis aí um profeta. Olha o da direita. Eis aí alguém que tem o dom de interpretar línguas. Esse que está aí atrás, ó, dons de curar os enfermos. Esse que está na sua frente, palavra do conhecimento, dom da revelação. Aquele que está lá no cantinho, lá, aquele ali, meu Deus, dom de discernir os espíritos. Aquele outro lá, dom de variedade de línguas estranhas. Imagine você chegar numa igreja onde todo mundo tem dons. Aliás, para entrar na igreja de Corinto, você era obrigado a pegar uma senha na porta da igreja com um diácono. Pergunte para quê? Só fala se todo mundo perguntar. Para você saber que horas que você podia profetizar. Alguém lê e diz, não, a igreja de Corinto era uma igreja equilibrada. Nada disso, é o contrário. Paulo estava aqui pregando, parava um, começava a profetizar. Ele começava a ouvir o dali, levantava outro profeta aqui. Estavam os dois profetizando, levantava um terceiro lá atrás. Paulo falou, ei, calma, todo mundo pode profetizar, mas cada um a seu tempo. Se todos falarem línguas também vai ser bom, mas se tiver entre nós alguém que interprete, melhor ainda. Então a igreja de Corinto não era uma igreja normal. Era uma igreja que ficava entre os dois mundos que eu falei. Ela não chegava lá no céu, mas também não ficava na terra. Ela ficava entre o céu e a terra, nas regiões celestiais. Paulo explicou, quando vocês se ajuntam, nada acontece. Porque vocês se ajuntam na terra. Mas quando vocês se ajuntam, e uns têm salmos, louvores, e outros têm testemunho, palavra, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E o que é que acontece nas regiões celestiais, pastor? Tudo aquilo que é anormal. Batismo com o Espírito Santo, profecias, interpretação de línguas, cura divina. O que é invisível passa a ser visível. Então, se nós que somos pentecostais, porque somos assembleianos, não voltarmos a acreditar nisso e não começarmos a entender, estudar, buscar e repassar os ensinamentos aos nossos filhos, no futuro teremos uma igreja que vai viver apenas de lembranças, uma igreja que vai viver apenas de lendas. Aliás, em muitos lugares já está assim. Por quê? Porque se não for ensinado, se perde. Pastor, como? Paulo falou isso à igreja de Corinto. 20 anos depois, quando ele viu e ouviu notícias de que havia na igreja de Corinto uma espécie de pecado que nem entre os ímpios tinha nome. Consegue imaginar isso? Crentes praticando pecados que nem o mais ímpio dos ímpios praticava. Capítulo 5, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer lá: há entre vós uma espécie de pecado que nem entre os ímpios tem nome. Um filho dormiu com a mulher do seu pai. Mas isso não é incesto? Não, incesto é o filho dormir com a mãe. O pai era viúvo ou era divorciado, casou, foi trabalhar, o filho dormiu com a mulher dele. A igreja sabia e não tomavam providência. Paulo escreve a carta primeiro puxando a orelha deles, falando, não foi isso que eu ensinei a vocês. Mas Paulo escreveu a carta porque quando as coisas mundanas e quando os erros se tornam extremamente profundos, quando as pessoas perdem o temor a Deus, quando perdem o respeito a si mesmo, eles ofendem o Espírito Santo. Ao ofender o Espírito Santo, nós o expulsamos. Quando expulsamos o Espírito Santo, ele leva com ele tudo que é dele. E o que é dele? Os dons. Está escrito, não entristeçais o Espírito Santo. E foi Paulo quem ensinou isso. Então quer dizer que você pode deixar o Espírito Santo triste? De que forma? Amando mais as coisas dessa terra do que as coisas do céu. Levando uma vida lá fora como se você fosse um ser humano comum. E você não é um ser humano comum. Você não é mais nem um ser humano normal. Porque um ser humano normal nasce só uma vez. Estou pregando para os loucos que nasceram duas. Agora, por que você nasceu duas vezes? Pergunte para mim, por quê, pastor? Para você herdar características genéticas do seu novo pai. Que características? Características psicossomáticas. Os que nasceram de novo têm características divinas dentro deles. Por isso que quando chega no ambiente, vão fazer uma oração, o corpo começa a arrepiar. Ó, por que está arrepiando? Já aconteceu isso com alguém aqui? Você foi visitar uma pessoa, botou o pé lá dentro, subiu aquele arrepio. Você até lembrou quando eu era católico, falou, passa a morte que eu estou forte. Lembra disso? Por que aconteceu isso? Porque o seu homem espiritual começou a ser ativado. Nesta noite, a minha palavra é essa: o Senhor vai ativar o modo profético da sua vida.
Porque eu não estou pregando para gente normal. Os normais não têm coragem de me ouvir pregar, porque me acham extravagante demais. Só venho aqui pessoas loucas, e para os loucos eu tenho uma palavra fora da curva. Deus quer fazer Brasília se tornar a capital do avivamento do Brasil. E se alguém crê nisso, dá mais um berro de glória a Deus aí, por favor. Paulo começa a perceber que a ausência da santidade fez a igreja se esfriar. E como a igreja se esfriou, ele escreve uma carta de memórias. Beto, mude a música para mim. Bom, eu poderia citar capítulo por capítulo, mas eu não tenho tempo. Vamos começar no capítulo 11. No capítulo 11, Paulo vai reensinar aquela igreja o que é um culto. Imagina um pastor ter que reensinar o povo o que é um culto. E Paulo reensinou aqueles homens e mulheres o que era o culto. Tanto que ele cria para eles um ensinamento que depois, mal interpretado por muitas igrejas no Brasil e no mundo, criaram um jugo sobre as mulheres. Quando Paulo fala sobre como as mulheres devem se portar dentro do culto, e ele vai falar do cabelo delas. Quem já leu isso? Quem já foi oprimido por isso? Aí por causa disso, uma temporada ninguém cortava o cabelo mais, porque está escrito ali em cima, mas vamos entender o que está acontecendo. Paulo começou a dizer que as pessoas ali haviam perdido tanto o caminho da verdade, que haviam se esquecido e transformaram o culto numa reunião secular. Aí as mulheres vinham para o culto exatamente como vinham as gregas. E as gregas gostavam muito de deixar o cabelo penteado para cima. Pastor, o senhor é louco? É cultura. Digita na internet deusas gregas, imagens gregas. Raramente você vai encontrar uma mulher com cabelo solto. Todas elas com o cabelo para cima. Quer perguntar por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Para o grego, a área mais sexy da mulher era a nuca. Cada povo tem a sua tara, cada povo tem a sua loucura. Americanos acham bonito os seios. Brasileiro, bumbum. Os egípcios, barriga. Se a mulher for gordinha no Egito, ela casa rapidão. É cultura. Isso é cultura. Alguns povos da África, a mulher tem que ter o pescoço comprido. Na China, as mulheres tinham que ter o pé pequenininho, até deixavam elas quase que aleijadas, amarrando os pés. É cultura, cada povo tem a sua. E os gregos, era a nuca. Aí as mulheres sentavam no culto e os homens atrás não conseguiam cultuar, porque olhavam as nucas. Aí, olha o que Paulo diz: mulheres, Deus deu a vocês o cabelo em lugar do véu. Para quê? Para cobrir a nuca. Aí Paulo é extravagante, ele diz assim: mas já que vocês querem cortar o cabelo, então não corte não, rape. Ora, se não pode o menos, não pode o mais. Que pastor é esse? Se cortar vai para o inferno, não é? Então, mas por que está mandando rapar? Se rapar não vai. Paulo está dizendo, a mulher com o cabelo raspado não é sexy. Então Paulo começa a ensinar, e ele explica o porquê. Porque os anjos de Deus estão dentro da igreja. Paulo está dizendo que o nosso culto não pode ser feito apenas de homens e mulheres. Você acredita que tem anjos aqui dentro? E para quem não acredita, mas acredita na Bíblia, então deixa eu citar a Bíblia. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra de todo o mal. Então, para esta mesma multidão de homens e mulheres que tenho aqui, eu tenho aqui uma multidão de anjos. E o que eles estão fazendo, pastor? A Bíblia diz que nós somos colocados no mundo por espetáculo, diante de Deus, dos homens e dos anjos. Para os anjos, esse culto é um espetáculo. Imagina eles rindo da gente, porque eles sabem adorar. E nós aqui, um olhando para a cara do outro, um levanta a mão, dá um glória a Deus ali, o outro fala uma linguinha ali, o outro abre a boca de sono. Eu imagino dizendo, que dia que eles vão aprender a adorar? É um espetáculo para eles. Então Paulo está dizendo, quando vocês entram no culto, primeiro, vocês têm que se cuidar, para você não roubar a bênção do outro. É isso que Paulo está dizendo. Quando às vezes a gente fala, gente, evita andar dentro da igreja, evita ir no banheiro. E o assembleano é uma bênção, né? Ele resolve ir no banheiro, ele só vai no banheiro no meio do culto. Já perceberam isso ou não? Ele não vai antes do culto, e não vai depois do culto, vai no meio do culto. E quando vai, não vai sozinho, precisa de uma testemunha. Vamos ali no banheiro, né? Eu não entendo isso, né? Mas faz parte. E aí, imagina, o culto tem 1 hora, 1h30, 2 horas. O pregador prega 40 minutos ou 1 hora. Deus não fala 40 minutos ou 1 hora. Às vezes o que Deus tem para falar com você é uma palavra, é 1 segundo, é 5 segundos. Mas naquele segundo alguém levantou na sua frente e roubou a sua bênção. Você só disse, Deus não fala comigo. Você fala, eu queria, mas a pessoa roubou a cena. É por isso que nós temos que entender que isso aqui não é um lugar comum. Daí o que eu disse, estar em posição de adorar
É muito mais difícil de colocar o povo do que pregar a própria palavra. Paulo primeiro diz para eles: querem um avivamento? Então comecem pelo culto. Reeduquem-se, entendam que vocês não estão diante de homens. Culto não é monólogo, é diálogo entre a terra e o céu. Culto não é para homem, é para Deus. Mas os crentes insistem em vir para o culto e dizer: Deus, me dá um culto alegre. Aí Deus olha do céu e diz assim: eu não posso, porque culto não é para homem, não é para ser mortal. Culto é para uma divindade. Então eu não posso te dar culto, é você que tem que me dar um culto. E aí o crente que vem numa proposta de dar um culto a Deus, sai do culto dizendo: eu não gostei de hoje do culto. Aquele pastor não me agradou, aquele músico, aquele cantor desafinou na segunda nota, aquele diácono, pelo amor de Deus, coisa ruim. O culto não é para você, o culto é para Ele. E Ele está aqui. E vou te ensinar uma coisa que talvez ninguém nunca tenha te dito. Escute. Só nós entendemos culto congregacional. Deus só entende culto pessoal. Não entendeu? Vou desenhar para você. Para Deus, dentro dessa linda igreja agora só tem 2 assentos: o dele e o seu. Ele está sentado no trono olhando para você, esperando o quê, pastor? Você cultuar. E como é que eu cultuo, pastor? Cultuar é presentear, cultuar é reconhecer, cultuar é adorar, cultuar é doar, cultuar é ofertar, cultuar é se entregar. Mas em você, com seu anel de formatura, formado aqui na UNB, com sua mão no queixo, com a sua perninha cruzada, olhando o pregador, e ao invés de adorar, fica filosofando o culto inteiro. To be or not to be, that's the question. Não, pastor, eu estou anotando porque depois da noite vou conferir. Se eu conferir e ver que é certo, aí eu dou glória a Deus. É por isso que os crentes simples são mais barulhentos. Eles não esperam amanhã. Eles recebem e tomam posse. É meu esse negócio, é para mim isso aí. Está entendendo? Pastor, o que o senhor está propondo? Eu estou propondo você ser pentecostal de verdade. Pastor, mas isso aí é meninice. Como é bom ter uma casa cheia de criança. É ruim demais quando você entra numa casa que só tem gente adulta. Eu lembro dos áureos anos do início da itinerância. Ninguém colocava a gente em hotel, a gente ia para casa dos irmãos. E eu tive uma experiência, na mesma semana, foi Jesus que fez aquilo comigo. Fiquei hospedado na casa de um irmão tão rico, mas tão rico, que eu não sabia, nunca tinha visto tanta riqueza na vida. Eu fui cortador de cana de açúcar, apanhava laranja, algodão e café no interior de São Paulo. Saio de lá para o mundo para pregar. Aí fico na casa de um irmão rico. Na mesa de jantar dele, para a gente conversar, tinha que gritar um com o outro. Tá tudo bem aí? Você quer carne aí? Porque era muito grande a mesa. E na mesa grande sentado, ele, a esposa e eu. Aí na hora de dormir me colocaram num quarto. E o corredor da casa não tinha fim. De noite, aquelas luzes meio apagadas. Música de terror, Roberto. E eu comecei a andar ali dentro. Chega. Dava até arrepio na gente. E eu não sei se vocês sabem, né? Pobre lá da Vila Tatu como eu, o olho da gente é na ponta do dedo, né? Tinha um tanto de obra de arte disso. Deixa eu ver isso aqui. Aí a irmã, a mulher dele, falava: não toque, porque esta tela foi pintada por Di Cavalcante. Aí tinha uma estátua. Nossa, deixa eu ver isso aqui. Ela pulava na frente: não toque, isso aqui é da dinastia Mindi. Isso era tanta coisa rica. Aí me botaram num quarto. Pense num quarto. Foi a primeira vez que eu entrei dentro de uma banheira. Tragédia. Você ri? Eu não sabia que tinha uma válvula que jorrava água quente e gelada. E eu liguei a banheira e fui pro quarto pegar o telefone. Não tinha celular na época. Eu liguei para minha sogra. Minha esposa estava dormindo lá: amor, vou tomar banho de banheira. Sério? Falei: olha, tá até saindo fumaça. Eu acho que deve ser a tal da sauna. Já funciona tudo junto. Você liga a água, sai. Que coisa linda. Me preparei, pulei dentro da banheira de uma vez. Foi um pulo para entrar, outro para sair. Eu me queimei todo, né? Casa de rico. Era lindo, era tudo bonito. No segundo dia, na hora do jantar, eu acabei entristecendo todo mundo. Porque eu comendo, vai criando intimidade. Eu falei: cadê os filhos de vocês? Tristeza. Todos abaixaram a cabeça. E a mulher disse: o Senhor não nos deu filhos. Nós somos estéreis. E caiu um climão, foi triste. Aquela noite eu orei por eles. Fui embora dali. No dia, 3, 4 dias depois, fui pregar na cidade de Araras. Estou pregando num culto.
Fui falar que eu era de Orlândia, da Vila Tatu. Não levanta uma pessoa lá atrás dizendo assim: ô pastor, lembra de mim? Irmão Cido, ó. Irmão Cido era um pedreiro lá de Orlândia. O que ele está fazendo em Araras? Araras não, era Araraquara. Não, Araras mesmo. Ele falou: ô irmão Marcos, sou eu. Eu falei: irmão Cido, tá tudo bem? Só quer dormir na minha casa hoje? Eu não tinha como falar não, né? Aí eu fui na casa do irmão Cido. Oh meu Deus. Era 3 cômodos a casa dele. Ele, a irmã Rita e 5 filhos. E mais o lazarento do cachorro. E eu dormi no sofá, com muita honra. E ao deitar no sofá, na calada da noite, senti um hálito. Senti algo quente perto da boca e juntei com as 2 mãos. Saudade de casa. O lazarento do cachorro quase mordeu meu nariz. No dia seguinte acordei, eu só ia pregar à noite. As crianças não tinham o que fazer, foram brincar comigo. Meia hora de brincadeira eu já estava de cavalinho no chão, as crianças sentadas nas minhas costas. E correr e brincar. E na hora do almoço aquela benção, né? Todo mundo almoçamos. No segundo dia do almoço foi melhor ainda, porque acabou a Coca-Cola. A menina ali disse: deixa que eu vou fazer um suco de limão para o senhor. Ela foi lá, fez o suco de limão, espremeu, botou açúcar, botou gelo. E bem na minha frente ela fez assim, pegou a colher, enfiou açúcar, botou de novo. Agora tá bom, pastor, pode tomar. E me deram uma pururuca para comer. Quando eu peguei a pururuca, ela estava amarrada numa outra pururuca com um cabelo enrolado no outro. E não era o cabelo do porquinho, era o cabelo de alguém ali da casa. Era assim, aquela benção. Mas como era o segundo dia à noite, como eu já estava na família, quando eu cheguei do culto, o irmão Cido ficou tão feliz. Disse: irmão Marcos, podemos fazer um culto aqui com a família? Eu disse: podemos. E começamos o culto na casa. O irmão Cido deu início ao culto. O filho mais velho leu a Bíblia. O outro cantou os hinos da harpa. Uma deu testemunho. Uma menininha dele cantava muito. E depois que eles pregaram, ele disse: pastor, aqui o senhor vai escutar nós pregar, né? O senhor prega na igreja, a gente prega. Fizeram aquele culto, foi muito emocionante. E ao término, o irmão Cido abraçou as crianças com a mãe e começou a dizer: Senhor, obrigado pelos meus filhos. A gente não tem tudo que a gente quer, mas a gente tem tudo que precisa. Foi uma alegria. Fui embora no dia seguinte. Estava eu indo embora dentro de um ônibus. Na época a gente não andava de avião ainda. Dentro do ônibus eu comecei a lembrar, e o Espírito Santo me trouxe a memória da casa rica e da casa pobre. E o Senhor falou para mim: qual a diferença? Eu disse: é riqueza. O Senhor disse: sim, mas não é a riqueza que você está pensando. Eu falei: qual? A casa rica era tão bela, mas era fria, era metódica, chegava a ser assombrosa. A outra casa pobre tinha tanta alegria, e só tinha alegria por causa das crianças e do cachorro, que ficava pulando, correndo para lá e para cá. Alguém entendeu a metáfora? Que os meninos dessa casa se manifestem. Que os meninos e as meninas dessa casa sejam alegres. Porque estar na presença do Senhor não pode ser um peso, é uma alegria estar aqui dentro. Ah, pastor, mas a pessoa do meu lado vai achar ruim porque eu estou gritando. Manda a pessoa do seu lado arrumar um tanque cheio de roupa suja para lavar. Fala para ela: eu não vim aqui para agradar você, eu vim aqui para adorar aquele que fez os céus e fez a terra. Pastor, mas isso aí é fanatismo. Quem é o brasileiro para querer falar comigo de fanatismo? Quem é você? Quando joga o seu time, você fica louco. Quando ele faz um gol, você vira cambalhota, manda mensagem para todos os seus amigos, um monte de meme, pinta o rosto, coloca coisa na cabeça, vai para o campo de bola com a vuvuzela, dá beijo no outro. Quando seu time perde, até o crente xinga a mãe do juiz, briga, acaba e vem te chamar eu e esses barulhentos de fanático. Pelo menos aqui a gente grita com um time que nunca perdeu uma. A alegria do Senhor é a nossa força. Quer ter vitórias na sua vida? Entra aqui dentro, enlouqueça. Dê a Deus um culto alegre. E se for fazer uma coreografia extravagante, se solte, porque isso implica em vida. Repito, avivamento é uma questão de sobrevivência.
Sem avivamento não vamos a lugar nenhum. Fervor do Espírito. Todos conhecem, vocês estão lendo em casa Atos dos Apóstolos. Há um Pedro antes e um Pedro depois do Pentecoste. O Pedro antes negou Jesus diante de uma vendedora de púrpura, medroso. O Pedro depois do Pentecoste caçou confusão com 6 milhões de judeus, porque estavam reunidos em Jerusalém naquele dia 14 nações, judeus vindo delas, de 3 a 6 milhões de pessoas. E o judeu, quando se reúne, faz barulho. Quem já foi em Israel aqui? O pastor Silas veio com a caravana de lá agora esses dias. O judeu é barulhento de qualquer jeito. Ele faz barulho no café da manhã, do almoço. Você vê 2 judeus conversar, você quer apartar, achando que é briga. Eles vão tomar uma taça de vinho, eles lêem 5 versículos da Bíblia. Tudo para eles é festa. Imagine de 3 a 6 milhões de judeus reunidos na mesma cidade, cantando, vendendo, comprando, cambiando, dançando, brigando, xingando, tudo ao mesmo tempo, barulho deles. Aí aqui num canto tem quase 120. Parei para você meditar. Aqui tem de 3 a 6 milhões de pessoas, e aqui tem quase 120. Aí esses 120 recebem alguma coisa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um barulho forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O barulho desses quase 120 engoliu o barulho de quase 3 ou 6 milhões. E aí você fica bravo com essa barulheira que a gente apronta aqui? Ah, se tivesse uma maquininha para medir o decibéis daqueles quase 120. Atormentaram Jerusalém. Jerusalém parou, ao ponto das pessoas seguirem o barulho. Chegaram na frente de uma casa, porque cenáculo não é igreja, é a sala de uma casa. Aí os crentes que estavam lá dentro da casa receberam o Espírito Santo e ficaram valentes. Não tem como você ficar cheio do Espírito Santo e ficar assim. Você fica expansivo, porque ele enche o vaso inteiro. E quando você dá lugar, você baila com ele, você dança com ele, você voa com ele. É a alegria do Espírito. Os crentes começaram a profetizar no meio da rua. Aí lá vai chegando os judeus dizendo assim: não são varões esses homens, não são judeus esses homens, mas a esta hora do dia estão bêbados. Ei, eu só conheço um bêbado de 2 formas: chegar perto dele e sentir o cheiro da maldita manguaça na boca da criatura, ou ver uma criatura fazendo uma coisa que só bêbado faz: ficar torto, pular, dançar. É embriaguez mesmo. E não acha isso loucura? Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está comparando. Quer ficar bêbado? Não fique bêbado da cachaça, fique bêbado pelo Espírito. Eles viram os crentes fazendo coreografias, sim, e não entenderam. O Pentecoste não escandaliza. Quem falar para você que grito escandaliza, está mentindo. O que escandaliza é quando grita da carne, quando as manifestações são feitas só para alguém que quer mostrar uma coisa que não tem. Mas quando a pessoa recebe a presença do Espírito Santo e ela se entrega, quem não conhece, ao invés de sentir vergonha, ao invés de sentir raiva, ao invés de sentir repulsa, vai sentir curiosidade, vai dizer: o que quer isto dizer? É a pergunta de Atos. Aí vem Pedro, que tinha negado Jesus diante de uma vendedora de púrpura, medroso, saltou no meio da multidão e disse: aqui não tem ninguém bêbado. O que vocês estão vendo é o cumprimento de uma profecia escrita pelo profeta Joel, 850 anos antes de Jesus Cristo, meu Senhor, nascer. Joel disse: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Naqueles dias, diz o Senhor, serão abençoados os que estão perto e os que estão longe. Naqueles dias derramarei do meu espírito até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. O sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue, e então virá o poderoso dia do Senhor. Esta é a doutrina pentecostal, é a doutrina do avivamento, é a doutrina da crença, do sobrenatural. Avivamento vem de um verbo, avivar, e ele é aplicado
para quem está morto. Avivar aquele que está morto. Porque o antônimo de avivar é morrer. Então avivamento é para quem morreu. Não é para quem morreu em uma sepultura. É para quem morreu na fé. É para você que veio de longe para esta terra e conseguiu encontrar tudo aquilo que queria. E em busca daquilo que você queria aqui nesta terra, você se esqueceu de onde veio. Esqueceu até que você só está aqui por causa daquela velhinha que só tinha 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. Lembra quando você foi procurar ela para oração? Ela diz: meu filho, minha filha, o Senhor vai te levar. E Ele vai te dar o que você quer. Você cria e buscava profecias. Você cria e buscava avivamentos. Você ia para campanhas de oração de manhã, de tarde, de noite. Você jejuava, você orava. Aí o Senhor te deu, te colocou na terra que mana leite e mel. E na terra que mana leite e mel, ao você se vestindo de um brasiliense arrogante, extravagante: não preciso disso. Não sou mais um crente, menino. Não sou mais louco. Não tem a ver com loucura. Você morreu. E Jesus me trouxe hoje aqui porque Ele quer te ressuscitar. Admita. Não tem a ver com isso, com aquilo. Não é que a sua mente, as suas sinapses, como eu disse no início, se emanciparam, agora você é uma pessoa culta. Não é isso. Porque se avivamento é só para gente pobre e ignorante, por que foi que ao invés de revelar o avivamento para Pedro, que era um ignorante, que não sabia ler nem escrever? Você sabia disso, né? Que Pedro e João não sabiam ler nem escrever. Já leu Atos capítulo 4 e 5, né? Quando os homens olharam Pedro pregar e disseram: mas esses são homens iletrados, são homens sem cultura, estão pregando desse jeito. Se avivamento fosse só para os irmãos da periferia, o Senhor só derramaria lá sobre os pobres. Mas avivamento, na plenitude, foi revelado para um intelectual. Foi revelado para um homem que tinha condições financeiras, que tinha dupla cidadania, que tinha formatura. Um homem que era poliglota. Um homem que, quando entrou em Atenas, para chamar a atenção dos atenienses, começou a falar sobre os epicureus, sobre os estoicos, filósofos daquela época. Ele já sabia tudo isso. Então o avivamento não é dado com aquilo que você tem aqui. Avivamento é dado com a necessidade que você tem aqui. Você quer? Você quer? Ele pode te dar. E eu parei no capítulo 11 ainda, meu Deus. Quando Paulo ensina sobre o culto, no capítulo 12 ele vai dizer para vocês: se vocês estiverem na presença de Deus e saírem da terra e entrarem nas regiões celestiais, vocês receberão a visita de um ser. E ele tem nome, chama-se Espírito Santo. Aí Paulo vai dizer: todos estarão reunidos, e a um será dado pelo Espírito a palavra da sabedoria. A outros, pelo mesmo Espírito, dado o dom de variedade de línguas. A outros, pelo mesmo Espírito, o dom de interpretar essas línguas. A outros, pelo mesmo Espírito, o dom de discernir os Espíritos. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. A outros, pelo mesmo Espírito, o dom de operação de maravilhas. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom da profecia. Paulo está dizendo que é um dom. Não nasce conosco, é uma dádiva, precisamos receber esses dons. Quem é o portador desses dons? O Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Tem alguém batizado com o Espírito Santo aqui? Falou, hein? Que pena que o senhor não me chamou para vir aqui amanhã, porque essa é minha área. Queria ter vindo aqui amanhã para clamar o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é uma chave. É uma chave que quando você sai, só que ela não funciona na terra, ela funciona nas regiões celestiais. Ó que loucura. O batismo com o Espírito Santo é uma chave. Quando você sai da terra e entra nas regiões celestiais, aparece diante de você um armário com 9 prateleiras lá dentro. Você abre com essa chave chamada batismo com o Espírito Santo, e em cada uma das prateleiras tem um dom à sua espera: curas, interpretação, variedade, profecias. Você está entendendo isso? É por isso que não há mais manifestações. Nossos cultos não saem da terra.
Nós estamos muito formalistas. A gente quer ouvir uma pessoa que tem uma boa linguagem para falar. Nós queremos ouvir um pregador descolado, um pregador mais moderno. Queremos ouvir alguém que nos faça rir. E não é pecado nada disso, eu amo dar risada também. Mas o cerne do culto é uma sabedoria divina. E quem dá essa sabedoria divina é o Espírito Santo. E Ele está aqui. Paulo parte para o capítulo 13. Respira fundo aí, já estou acabando. No capítulo 13, Paulo começa com um versículo. Vocês estão vendo como quando a pessoa anda aqui na frente, todo mundo de lá olha para cá. É nesse momento que você perde a bênção. Quem já foi em missa aqui alguma vez? Quem já foi católico? Eu fui coroinha na igreja católica. Tenta lembrar uma missa de todo mundo andando lá dentro. Lembrou? Não lembrou? Onde fica o banheiro da igreja católica? Se tem, ninguém sabe. E aí a gente fala que eles não sabem adorar. É por isso que nós nos perdemos. Você não pode perder o fio da meada, nem o fio da adoração. Essa hora aqui é preciosa demais. Ela pode determinar o início ou o fim de uma grande luta na sua vida. Ela pode colocar um ponto final, ou ser um divisor de águas na sua história. Porque o sobrenatural está aqui. O doador dos dons está caminhando aí entre vocês. Você não vê que de vez em quando você arrepia, dá vontade de chorar? Você acha mesmo que é o tom do teclado? Acha mesmo que é a minha voz? Não, é Ele. É Ele, está dizendo para você. Eu estou esperando você ficar sensível ao ponto de perceber que eu estou aqui. Vou falar uma palavra que ninguém gosta, mas é verdade. O crente pentecostal precisa ser sensitivo. Pastor, mas isso existe só lá em seitas de feitiçaria. Aquelas seitas de feitiçaria são imitação grotesca. Os originais estão aqui. O diabo imita tudo aquilo que é divino. E alguns centros de feitiçaria estão tendo mais alegria e barulho do que no nosso meio. Eles buscam o que é sobrenatural da maneira deles. E nós estamos nos perdendo. Você acredita mesmo que o milagre que você precisa vai vir como? Porque você leu 6 versículos da Bíblia e veio no culto e ficou assim? Isso aqui é uma guerra. Você tem que chamar a atenção de Deus. Você tem que provocar Deus. Você tem que chegar aqui todo arrebentado e ficar adorando, e Deus vai olhar para você. Mas por que ele está me adorando? Está com a vida toda arrebentada? Você tem que incomodar Deus, ao ponto de Deus falar, calma aí, se ela está toda arrebentada, está me adorando. Então, você quer chamar a minha atenção? Chamou, eu te vi. Agora recebe o seu milagre então. Recebe o toque. Vocês já participaram daquele culto que você falou, o que eu vim fazer na igreja hoje? Geralmente aquele silêncio, aí algum valente resolve dar um grito lá de trás. Glória a Deus! Quem já viu isso? Quando a criatura dá o grito, o que a gente faz? Está todo mundo quieto, um gritou, o que a igreja inteira faz? Sim ou não? Mas a pessoa gritou o que mesmo? Não, deve ter gritado o seu nome, eu sei que olhou para ela, ué. Não foi o seu nome? E você olhou mesmo assim? Se ela não chamou você e você olhou para ela, imagine aquele que ela chamou. Está entendendo? Quer receber glória? Tem que mandar glória. Quer que ele te veja? Enxergue ele aqui dentro. Se solta, pelo amor de Deus. Quebra essa timidez maluca. Quando você não era crente, você pulava carnaval 4 noites seguidas. Ficava igual uma saracura pulando no meio da rua. Aí entrou aqui dentro, vai ficar mesmo de perninha cruzada, me olhando, dizendo, eu te desafio a adorar a Deus na beleza da sua santidade. Vem, o vaso está enchendo. O azeite está caindo. Eu quero ver esse vaso transbordar nessa noite. Eu estou te provocando. Vem adorar a Deus comigo. Vem. Estou terminando. Pastor, posso pregar mais uns minutinhos? É só para eu tentar concluir o raciocínio. Capítulo 11, Paulo restaura o culto.
Capítulo 12, Paulo restaura a comunhão entre eles e o Espírito Santo, que é quem coordena o culto. Capítulo 13, Paulo fala uma coisa que poetas recitaram, até Cazuza cantou. Só que as pessoas não param para entender o que ele está falando. Ele está falando, ele está ensinando, é uma sequência o ensinamento dele. Capítulos e versículos foram invenções humanas. A Bíblia não foi escrita para ser um livro comercial. Ninguém sabia que um dia os livros estavam juntos. Era uma carta enviada, então não tinha que colocar capítulo e versículo. Separações humanas. Então é uma sequência o ensino de Paulo. Capítulo 13 ele começa: o amor nunca falha, mas havendo línguas, cessarão. Havendo profecias, serão aniquiladas. Amor a quem? Que amor que ele está reclamando aqui? O amor à presença do Espírito Santo. Porque quem ama, respeita. Quem ama, se entrega. Quem ama, suporta. Quando ele manda um corretivo, um puxão de orelha. Porque o amor tudo suporta. Mas quando não suportamos o amor nem as correções, porque quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Portanto, é ele que inspira o pregador a pregar justiça, juízo e sobre o pecado. Aí a gente só quer a parte boa. Aí quando vem a parte pesada, a gente não quer mais. Aí a gente não quer mais e partimos para outro tipo de vida. A gente diz que não ama. E quando deixamos de amar, a gente extingue o Espírito. Paulo diz: não extingais o Espírito. Se não houver respeito ao Espírito Santo, não haverá mais nada. Ele não é de guerra, ele é um cavalheiro. Ele é um gentleman. Na defesa dele, Jesus disse: se pecar contra mim, tem perdão. Se pecar contra o meu pai, tem perdão. Se pecar contra ele, não tem perdão nem hoje, nem nunca mais. Por quê? Porque ele é meigo, ele é doce, ele é querido, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ele está aqui. Desde a hora que você chegou, você atravessou uma das portas da igreja, ele estava ali te olhando. Você passou e ele, como uma criança ansiosa, deve ter apertado as duas mãos e dito: quem sabe é hoje. Quem sabe ela volta, quem sabe ele volta, quem sabe eles percebam que eu estou aqui, quem sabe eles voltam a entender que sou eu quem vou conduzir, eu sou o maestro do culto. Quem sabe eles vão me deixar enchê-los para eles adorarem a Jesus Cristo de Nazaré. Se deixarem, eu vou ornamentar eles, eu vou adornar essa noiva, eu vou colocar vestes novas sobre ela, eu vou colocar sobre ela joias de prata, os frutos do Espírito, eu vou colocar sobre ela joias de ouro, os dons do Espírito Santo, e eu vou preparar esta noiva para se encontrar com o seu noivo. No capítulo 14, Paulo ensina, e eu termino aqui, dizendo que um dos maiores presentes que o Espírito Santo pode dar a alguém é a habilidade dele falar em línguas. E Paulo explica: quem fala em línguas não fala a homens, senão a Deus. Por quê? Só Deus o entende. Por quê? Em mistérios. O que fala em línguas fala com Deus. Que mistério, pastor? Se eu soubesse, não era mistério. Que mistério, pastor? Mistérios intrínsecos na sua alma. Porque espírito é psique. A sua psique, o seu cérebro, ele é muito mais poderoso que qualquer computador. Ele guarda dentro dele memórias, inclusive algumas intrauterinas. Quer vencer essa depressão profunda? O que é depressão profunda? Acúmulo de lixo do passado, com ansiedade de um futuro que não aconteceu ainda. A ansiedade vem porque o passado foi de derrota, então o seu espírito acha que o futuro será de derrota também.
Mas quando você fala em línguas, o seu espírito busca tudo que está travado lá dentro, e em mistérios fala com o único que pode resolver esse problema. Por isso, a minha dificuldade é entender um crente que só fala em línguas quando ele sente. Não, eu só falo em línguas quando eu sinto. Você tem que sentir o que, criatura, para falar em línguas? O vento das asas do arcanjo Miguel no seu rosto? Um fogo queimando a sola do seu pé? É isso? Eu não preciso sentir nada para falar em línguas. Foi um idioma que eu recebi do céu. E esse idioma que eu recebi do céu, ninguém pode tirar nunca mais de mim. Não, pastor, mas eu perdi. Perdeu porque é um idiota. Perdeu porque não conhece a palavra. Ninguém perde esse dom. Por que ninguém perde? Porque Deus dá sem arrependimento. É um idioma, está dentro de você. Você parou de falar porque você se puniu. Você pegou um chicote e se bateu porque você caiu, escorregou, se jogou no chão, cometeu um monte de atos. Então você se julga, você se autopuniu. Eu não mereço, eu não posso. Aí você travou. Mas se você quiser falar essas línguas agora, aí onde você está, é só abrir a boca e falar. Pastor, mas que sentido tem? Não tem que ter sentido nenhum. Paulo diz: quem fala em línguas, a sua mente fica sem fruto. Quer que eu interprete? Quem fala em línguas, a mente não está entendendo nada. Mas Paulo diz: a mente não entende nada, mas o seu espírito, ele ora bem. Segredos na palavra. A igreja de antigamente vencia as batalhas, não era com teologia alta, era que os nossos irmãos não paravam de falar em línguas. Os cultos eram tanto barulho que fizeram até um hino para nós, lembra? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém sabe cadê aquele povo barulhento, gente? Estão aqui? Então, em nome de Jesus, faça barulho para o rei, porque o rei está aqui. O Senhor teu Deus te deu um dom, que é o dom de orar em línguas. Fale em línguas de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, no trabalho. Fale em línguas dirigindo o seu carro. Fale em línguas antes de dormir. Fale em línguas assistindo televisão. Ah, pastor, mas eu não entendo nada. Você não vai entender prestando atenção ou não prestando atenção, porque quem fala em línguas não fala a si mesmo, fala a Deus. E o que acontece? Quem fala em línguas não edifica quem está olhando, mas edifica a si mesmo. O que é edificar? É construir. Construir o que? O seu espírito, a sua saúde emocional, a sua saúde física. Ou você não acredita no sobrenatural? Ah, vou falar de novo. Você acredita em cura divina? E por que não acredita nas línguas? Ah, você acredita em línguas? Então por que não está falando elas? Está me olhando que está esperando o quê? Quer um desenho? Não vai receber nunca. O Senhor já te deu as armas que você precisa, só que você não sabe usar. Do que adianta ter uma arma potente na mão se você não sabe usar ela? Se você é batizado com o Espírito Santo, faça o teste. Quem fala em línguas sobe ao céu sem precisar passar por nenhum secretário, e vai no ouvido de Deus e cochicha no ouvido dele. Olha que analogia eu estou dizendo. Falar em línguas significa sair da terra, atravessar o primeiro céu, céu atmosférico, onde os pássaros e as nuvens perambulam. Atravessar o segundo céu, céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas e as galáxias. E entrar no terceiro céu, céu e mar acessível da glória divina. Aí você sai da terra, atravessa os céus, atravessa o portão de entrada, caminha por aquela estrada linda que João chamou de ruas de ouro, passa por cima da ponte que está lá no rio da vida, passa do lado da árvore da vida que está lá naquele jardim novo no céu, chega no tabernáculo do Deus vivo, você passa pelo alpendre, atravessa o átrio, aí você entra no lugar santo, aí atrás do véu está lá o santo dos santos, aí as suas línguas entram lá no santo dos santos, nem os anjos serafins que estão lá entendem o que você está falando. Aí Deus faz assim: aham, entendi, agora. Aí Ele estende a mão sobre a sua vida e começa a liberar milagres. Aí Ele começa a liberar unção e graça. Isso, seja ativado. Deixa a sua fé ser ativada. Não é culto de avivamento, então seja avivado nessa noite. Seja despertado, ressuscita os dons do Espírito do Senhor.
Eu estou ouvindo barulhos aqui em cima do teto da igreja, barulhos de espada. Anjos e demônios estão degladiando aqui no teto. O mistério desceu, Deus te deu a revelação. Os demônios estão furiosos, mas eu já sei de quem é a vitória. A vitória é deste povo que está te adorando, Senhor. Então adora, 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 adora e adora. O céu está baixinho aqui. Pegue a sua parte. E eu encerro contando uma revelação para vocês. Quer ouvir? O Pentecoste não é só um fenômeno. O Pentecoste é uma devolução parcial da autoridade que Deus deu ao primeiro homem da terra. Qual foi o primeiro homem que Deus criou? Adão. Adão nasceu criança ou já adulto? Adulto. Adão conversava ou fazia grunhidos? Adão fazia uga, uga. Sim ou não? Adão conversava? Em qual idioma? Eu disse que era uma revelação. Qual foi o primeiro idioma do homem na terra? Se você não é um crente 100% e ainda tem um pezinho lá na universidade, vai lembrar de Charles Darwin, que apostou todas as fichas dele que o tataravô dele era um chimpanzé. E a gente tem que respeitar. Mas o meu não era. Adão não era um Australopithecus. Adão não era um Neandertal. Adão é um Homo sapiens. É um homem inteligente. Porque criaturas inteligentes conversam. Adão falava com quem? Não ouvi? Você está se ouvindo? É isso mesmo, ele falava com quem? Os homens modernos dizem assim: você pode falar com Deus, mas se você falar que Deus está falando com você, tem que ser internado. A gente aprende isso em filosofia. Ó, que inferno. Você falar que está falando com Deus, mas se você falar que ouviu Deus, é loucura. Adão falava com Deus. Em qual idioma? O Google vai dizer para nós que o primeiro idioma da terra foi a língua sumeriana, porque o homem nasce na Suméria. Antes da Suméria, o homem apenas fazia os hieroglifos, ou fazia os desenhos rupestres, ou se comunicava através de grunhidos. Aí o homem aprendeu a falar do nada. Adão não, Adão nasceu falando. E pergunte para mim então, que idioma, pastor? O idioma do pai dele. Quem é pai e mãe aqui? Que língua você fala? A materna, a língua primária? Que vai que tem alguém que fala inglês, outro. Quem é que é brasileiro? Oh, tem gente que levantou a mão. Não, estão pregando aqui para pessoas de outros países. Você é brasileiro? Que idioma você fala, brasileiro? Português. Seus filhos, quando aprendem a falar, falam que idioma? Por que eles falam português? Porque é o idioma do pai. Quem é o pai de Adão? Que idioma fala Deus? Pergunta, qual, pastor? A princípio Deus não conversava, porque não tinha ninguém para bater papo com ele. Sentado na eternidade, ou melhor, antes da eternidade, porque ele cria a eternidade. Ele está em um ambiente que a gente não pode nem... A mente humana não consegue entender onde, quando, porque não havia tempo nem espaço. Estava ele lá. Aí a mente dele expandiu e ele criou os primeiros seres, que foram os anjos. Os anjos são os primeiros filhos. E o pai dá um idioma aos seus primeiros filhos, que são os anjos. E os anjos conversam, cantam, aprenderam até a falar santo, 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 santo. Sim ou não?
Então o primeiro idioma foi o idioma do céu. De onde é que você acha que vem a expressão Paulo falando em 1 Coríntios 13? Ainda que eu falasse. A primeira língua era uma língua do céu. O homem falava com Deus no idioma dele. O homem foi pecando e foi ficando distante de Deus, foi entristecendo o Espírito Santo. Deus disse a Noé: o meu espírito não contenderá mais com o homem. Deus tirou o Espírito Santo do homem. Depois do dilúvio, Deus deixou ainda um resquício, o idioma. Aí o homem pecou tanto que resolveu criar a Torre de Babel. E lá na Torre de Babel, onde todos falavam uma única língua. Que língua? A língua de todos os seres inteligentes, céu e terra. Aí Deus ficou furioso, desceu gritando: eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. A palavra confundir significa tirar do homem o poder de se comunicar conosco no nosso próprio idioma. Ali na Torre de Babel, o homem perdeu tudo que tinha do céu, até as línguas, e o homem não pôde mais falar com Deus. Foi uma intercessão na eternidade, quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, que Deus criou o projeto de salvação. E aí, para criar o projeto de salvação, Deus abandona o mundo, vai lá na Mesopotâmia, na terra de Ur dos Caldeus, e pega um homem chamado Abrão. Ele muda o nome dele para Abraão. De Abraão vem Isaac, Isaac vem Jacó. Jacó vem 12 tribos. Das 12 tribos, os levitas. E só os levitas podiam entrar num santuário que Deus deu a Moisés. E do meio dos levitas, só um podia entrar atrás de um véu chamado véu do templo. Porque atrás do véu do templo, uma vez por ano, Deus falava com aquele indivíduo chamado sumo sacerdote. Amém até aqui? Aí vem Jesus. E ele morre na cruz. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, quando ele disse: consumado está, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, e tendo dito isso, ele expirou. A Bíblia diz que nesse exato momento houve um terremoto em Jerusalém. E o terremoto abriu sepulturas, abriu a cidade e foi no templo. E o terremoto, dentro do templo, fez o véu do templo se rasgar. E a Bíblia desenha: ele foi rasgado de baixo para cima, sim ou não? Esquerda para direita? Direita para esquerda? Não. Como é que ele foi rasgado? Sabe por quê ou não? Aquele véu pesava 1 tonelada. De véu só tinha um nome, precisava de uma junta de bois, 12 bois para arrastá-lo pelo deserto. Deus criou um bloqueio, uma barreira, dizendo: ninguém mais de vocês homens podem falar comigo, a não ser um especial, que eu vou levantar com o passar do tempo. Só um sumo sacerdote entrava atrás do véu do templo. Aí o filho dele morreu na cruz. Aí ele olhou e disse: ele está devolvendo para os homens, então eu vou ajudar. Deus enfiou a mão do céu, catou o véu que não podia ser rasgado e rasgou o véu em 2. Deus está dizendo: agora qualquer um pode falar comigo. Aí vem Jesus e diz assim: só que ainda falta uma coisa. Pergunte o quê? E há de ser que descerá sobre vós o poder do Espírito Santo, e recebereis a virtude do Altíssimo, para serem minhas testemunhas. O versículo que foi lido aqui no início: em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E Jesus dá um endereço em Lucas 24:49: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de... Aí o povo sobe para o cenáculo, chegam em 500. Foi 10 dias, só ficou 120, ou quase 120. Aí, como ficou os quase 120, o céu abriu, o Espírito Santo desceu. A primeira coisa que deu para eles foi o quê? Línguas repartidas como que de fogo. Deus está dizendo: agora vocês podem falar comigo no meu idioma. Não entendeu? Vou falar de novo. Agora vocês podem falar comigo como Adão falava. E o que eu dei a Adão, vou dar a vocês: autoridade, poder, para vocês dominarem a terra, sujeitarem a terra. Um crente cheio do Espírito Santo não é normal. O diabo não respeita você porque tem anel de formatura. O diabo não respeita a riqueza. O diabo não respeita a beleza. O diabo só respeita canela de fogo. Tem algum canela de fogo aqui?
Então fica de pé comigo nessa hora. Estou preparando vocês para o dia de amanhã. Estou preparando vocês, treinando vocês, porque o avivamento vai chegar. Agora não tem a ver com a mente, tem a ver com o coração. O que eu faço a partir de agora, pastor? Eu posso te trazer até aqui, na beira do rio. Entrar no rio é com você. Eu posso te dar as nuances, e você olhar as nuances e desejar. A unção que você respeita é a unção que você atrai. A glória que você acredita é essa que vai te acompanhar. Acompanhar, 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 acompanhar.